Boa noite, gente. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Hoje, hoje a carcaça tá meio abatida, mas a gente não tá destruído, né? A gente pode estar meio abatido, mas destruído não. Então vamos seguir a nossa linha de raciocínio que a gente tem feito aí já há algumas semanas. Vamos continuar fazendo o que a gente já tem feito há algumas semanas. Então vamos lá. Vamos lá, a passagem é essa aí. Nós vamos falar sobre a figuração da Bíblia, né? Sobre a abrangência da palavra, né? Então vamos lá. Vamos lá usando esse texto base aí de 1 Pedro capítulo 1, aliás, 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 ao 21. Vamos lá. Porque não lhes fizemos saber a virtude vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Esse é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazem em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em seus corações. Sabendo primeiramente isso, vamos lá, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens sábios, homens santos, melhor dizendo, de Deus, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos lá. Pois bem, queria introduzir esse assunto. A gente não vai esgotar ele aqui hoje. É só um começo, só um caminho espiritual que a gente vai tentar trilhar aqui na noite de hoje, para poder explicar, né, desvendar algumas coisas, né? Como eu bem falo toda a live, isso aqui tem surgido de uma indignação. Indignação de quê? De muita coisa herética, muita coisa carnal sendo levada para os púlpitos, também para os cultos de ensino. Então, tudo isso está surgindo de uma indignação. Então, como a gente manifesta isso? Com ira, com ódio? Não. Com argumentação espiritual, argumentação dentro da palavra de Deus. Então, vamos lá. A primeira coisa, e a Bíblia hoje é a grande que eu estou usando, então provavelmente vai aparecer aí no vídeo, se não aparecer também melhor ainda. Ele diz o seguinte, que não fez as pessoas saberem a virtude da vinda do Senhor Jesus Cristo de acordo com fábulas artificialmente compostas. Artificialmente. Com que artifício? Artifícios carnais, artifícios humanos, artifícios da ciência natural. Presta bem atenção nessa palavra, né? Então, né, tanto que o próprio Paulo disse que não são muitos doutores chamados segundo a carne, né? Por quê? Porque Deus, ele mesmo capacita, ele mesmo dá a sabedoria dos altos céus, né? Aí ele fala da glória que ele viu lá na transfiguração, no batismo do Senhor, né? E também o que ele viu da glória do Senhor no Monte Santo também, enfim. Mas ele começa a alertar o seguinte: temos muito firme a palavra dos profetas. Primeiro, ele está levando em consideração as palavras do Antigo Testamento, né, juntamente com a experiência que ele teve com Jesus. É esse ponto que eu quero chegar.
A experiência com Jesus, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, junto com as escrituras do Antigo Testamento, né? A palavra dos profetas, né? A qual bem vocês fazem estar atentos. Temos que estar atentos a todas as palavras de Deus, não só dos profetas. Como uma luz que alumia em lugar escuro. Que lugar escuro é esse que eu queria chamar a atenção dos irmãos? É o coração do homem. É o coração do homem esse lugar escuro, que precisa ser iluminado pela clareza da iluminação, da revelação do Espírito Santo. É esse o lugar escuro. Como uma luz, ele continua dizendo, como uma luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia esclareça. Nós somos do dia. Temos que ser do dia, da luz e não das trevas. E a estrela da alva apareça em seus corações, ou seja, a luz de Cristo tem que brilhar em nossos corações. Sabendo primeiramente isso, aí ele deixa o alerta, que nenhuma profecia da Escritura de particular interpretação, ou seja, quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, nós não devemos levar o nosso conhecimento carnal à frente daquilo que o Espírito Santo ele quer nos revelar, né? Não é à toa que o próprio Jesus disse, aquele que vier após mim, ou seja, aquele que quer me seguir, aquele que quer viver o que eu estou ensinando, negue-se a si mesmo. Abandone suas próprias convicções, seus próprios pensamentos com os quais você veio. Abandone as suas razões. Tome a sua cruz e siga-me. Nenhuma profecia da Escritura de particular interpretação, nós não devemos levar o nosso conhecimento à frente das verdades de Deus. É isso que eu estou tentando explicar. É claro que esses homens santos, né, que foram inspirados pelo Espírito Santo, eles tinham a sua cultura, tinham o seu conhecimento, e o Espírito Santo usou isso para nos trazer essas verdades que estão escritas. Porém, não se deve colocar os carros à frente dos bois. O nosso conhecimento não deve servir como instrumento para interromper essa revelação de Deus, que vem diretamente do céu. O nosso conhecimento racional, em ciência, em cultura carnal, não pode se sobrepor à iluminação do Espírito Santo. É isso que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira passagem. Salmo 119, aquele grande salmo que fala sobre a própria palavra de Deus. Como nós nos abriríamos para não só receber a palavra, mas para ela operar em nós e para que nós possamos receber a iluminação, a revelação do Espírito Santo. Como? Vamos lá. Salmo 119, versículo 96. Tem gente que vai falar que eu sou liberal, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou da doutrina não sei o que lá, enfim. Estamos aqui com a Bíblia na mão, não estou querendo empurrar vento de doutrina na goela de ninguém. Vamos lá. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Salmo 119, 96. A toda perfeição vi limite, mas o seu mandamento é amplíssimo. Que mandamento é esse? Que mandamento é esse que se sobrepõe a toda perfeição limitada que ele está dizendo? É o amor. É o mandamento do amor. Como a gente vai abrir o coração para a palavra? Através do amor de Cristo derramado em nossos corações. Lá em Romanos 5, né, nos sugere isso. Como? Tribulação produz paciência, e por aí vai, experiência, perseverança, né, e não traz confusão, enfim. Pela experiência com Deus, por esse amor de Cristo derramado em nós vamos ter uma compreensão verdadeira da palavra de Deus. Então vamos lá. E aí eu trago a primeira passagem que muitos interpretam para falar só de pecado, para falar só
como é que eu posso dizer? De coisas imorais, sexuais e coisas assim bem carnais. E se esquecem que essa passagem ela está nos chamando justamente para sermos espirituais, que é Gálatas capítulo 5. Vamos dar uma lida, vamos lá. Estejam, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Tá vendo? Eu não sou nenhum liberal. Eu estou pregando a palavra de Deus. E não se tornem a se meter debaixo do jugo da servidão. O contexto aqui, que ele está se referindo, é ao judaísmo, né? Mas vamos contextualizar para nós, né? E aí é justamente que a figuração bíblica, a alegoria, serve para nós nos dias de hoje. E eu não sou judeu, e muitos dos que estão vendo esse vídeo não são judeus nem praticam o judaísmo. Então, quer dizer que essa palavra não é para nós. Gálatas 5 não serve para nós porque nós não somos judeus. É justamente aí que começa a figuração bíblica servir para nós, né? E já te digo que a Bíblia é toda figurada. Não fica triste comigo, não. A Bíblia é toda figurada. Que jugo é esse? Jugo da servidão. O pensamento carnal que a gente tinha antes de entrar em contato com Cristo, né? Que o próprio Paulo fala em 2 Coríntios 4 lá, que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Também Romanos fala que nós devemos mudar, nós devemos renovar o nosso entendimento, né? Apresentando nossos corpos como sacrifício vivo a Deus, mas renovar o nosso entendimento para que nós compreendamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente continuar com o mesmo pensamento, nós nunca vamos entender as profundezas de Deus reveladas na palavra de Deus, na sua Bíblia, pela revelação do Espírito Santo. Vamos lá. Eis que eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada aproveitará para vocês. O que seria isso? Se você, cristão, recém-convertido, ou já há um tempo na caminhada, enfim, se deixar levar pelo fermento que está aí, em muitos púlpitos, em muitos posts aí de rede social, Cristo não vai adiantar de nada para você. Por quê? Porque o Espírito Santo a todo dia nos revela algo, basta estarmos abertos para ele. Então, se você ficar aí, principalmente você, pregador, pegando pregação para requentar, Cristo não vai adiantar de nada, né? O Espírito Santo vai servir para quê? Né? Se ele não pode revelar nada novo a você, através da palavra, então para que adianta, né? E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você vai ser obrigado a seguir tudo que esses camaradas fazem aí. Mas o problema é, nem tudo o que esses camaradas fazem e falam é a verdade de Deus. E agrada a Deus. Separados vocês estão de Cristo, vocês que se justificam pela lei. Da graça tem caído. Porque nem tudo é fazer no reino de Deus. É ser. No reino de Deus as coisas se baseiam em nós sermos, em não o ter, em não o fazer. Ah, mas a fé sem obras é morta. Ok. Mas o nosso fazer e o nosso ter não deve sustentar a nossa fé, e sim o contrário. É a nossa fé que deve manifestar no nosso fazer. Enfim. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. E aí eu volto ao Salmo 119, 96. A toda perfeição vi limite, mas o seu mandamento é amplíssimo. Que mandamento é esse? Amor. Que é a revelação da palavra, que é a contemplação. Ame a palavra de Deus. Você vai ter um grande leque de oportunidade para você praticá-la, para você interpretar a palavra de acordo com o que o Espírito Santo quer. Vocês corriam bem, quem lhes impediu para que não obedeçam à verdade? E aí é o que muitos hoje tentam, né? Manipular você para acreditar nesse evangelho aí do tudo será resolvido, tudo, né, será melhor.
Agora, de agora em diante, é tudo só alegria. Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Pois é. O mesmo que nos chamou, o mesmo que chamou Paulo, que falou de Paulo que ele deveria padecer pelo nome de Cristo. Né? É o mesmo que revelou a Paulo para ensinar a Timóteo: sofre comigo, pois, como bom soldado de Cristo Jesus, as aflições de Cristo. Né? Um pouco de fermento é levado a toda a massa. Não devemos ser levada por esses pensamentos mesquinhos e fechados. Vamos lá. Versículo 11. 10. Confio de vocês no Senhor que nenhuma outra coisa sintam, mas aquele que os inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação, porque todos têm que ser espirituais. Um carnal atrapalha uma congregação inteira se não for dominado. Uma pessoa que tem visão carnal do evangelho da palavra de Deus contamina uma congregação inteira. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque pois sou perseguido. Esse evangelho aí do faça para ter, esse evangelho aí do tenha para ser, né? Não é esse o evangelho. Eu queria que fossem cortados aqueles que os andam inquietando. Esse é o sentimento de quem tem zelo pela palavra. Paulo queria fazer isso, né? Essa indignação que me motivou a fazer essas lives aí. Mas nós temos que canalizar não para agressão, para ira, mas para protestar dentro da palavra de Deus. Porque vocês, irmãos, versículo 13, foram chamados à liberdade. Tá vendo aí? Eu não sou nenhum liberal, é a liberdade de Cristo. Não usem então da liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros pelo amor. Ocasião da liberdade para dar lugar à carne. A palavra de Deus aí pode ser interpretada de várias formas. Mas a única forma em que nós é legal interpretar é pelo Espírito Santo. Existem inúmeras interpretações pelo Espírito Santo. E eu não estou me contradizendo. É justamente nessa passagem que a gente começou, de 2 Pedro. Nenhuma profecia da Escritura de particular interpretação, justamente por isso. Né? Enfim, 1 Coríntios capítulo 2, vamos lá, mente de Cristo. Vamos lá. Olha só. E eu, irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, lhes anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, que ele está se referindo à humanidade carnal. Nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e ele crucificado. Nada se propôs a saber. A sabedoria de Paulo agora, e a nossa, deve ser baseada na sabedoria do Cristo crucificado, não na nossa própria concepção carnal do nosso coração enganoso. Né? Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Né? Para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, é o que eu falei. A nossa fé não se baseia em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Mas falamos sabedorias entre os perfeitos, não porém a sabedoria do mundo, deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. A verdade de Deus sempre permanece. Mas falando a sabedoria de Deus oculta em mistério, que só... Enfim, deixa eu terminar de ler. A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E nenhum dos príncipes desse mundo o conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pois é baseado nesse amor, como eu comecei, Salmo 119, 96, é que a gente vai receber as profundezas de Deus revelada pelo que está escrito na Bíblia, com a iluminação do Espírito Santo. Basta a gente lembrar, Jesus teve 12 discípulos que se tornaram apóstolos. As revelações mais profundas, a do Apocalipse, foram reveladas a João, né? O único que ficou mais próximo ali da cruz de Jesus, né? Ou seja, que a revelação profunda do Espírito Santo, nada desse negócio de corre para lá, corre para cá, sobe daqui, sobe dali, faz jejum, não. Seja fiel ao Senhor,
Fidelidade é o padrão e não o fazer para Deus. É fidelidade que traz as profundezas de Deus, a imagem do Senhor, a glória de Deus para nós. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, claro, não é pelo nosso entendimento. Porque o Espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E aí tem gente que prega aí e acha que conhece das coisas de Deus sem ter comunhão com Deus, sem ter comunhão com o Espírito Santo. Sem ter a unção do Espírito Santo para pregar. Falam de Deus como se conhecessem Ele, em seu relacionamento íntimo com Ele. Mas não tem. Eles têm um relacionamento com a letra fria, né? Acham que só porque leram a Bíblia que já conhecem a Deus. Não é isso. É relacionamento pessoal com Deus que traz a revelação. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E tem gente aí que acha que é pelo fazer. Dia desse, um pregador chegou aí, irmão, fiz um jejum, aí quando eu fui pregar, a unção desceu, como se o jejum que ele fez motivasse a Deus a agir melhor. Como se Deus precisasse do nosso esforço para Ele agir melhor através de nós, né? E Deus quer que nós abramos o nosso coração, abrir o coração, abrir a nossa mente para o que Ele tem a revelar para nós, e não o que nós compreendemos com a nossa mente carnal. Aí ele continua, versículo 13. Coisas que são dadas por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Pois é, com as que o Espírito Santo ensina. Para ele ensinar, a gente tem que ter comunhão com ele, né? Eu dou essa parada aqui para refletir. Coisas que o Espírito Santo ensina. Quanta gente sem ter parte com Deus falando de Bíblia por aí, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Pois é. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Tudo que está escrito na Bíblia é a verdade de Deus. Revela os atributos de Deus, revela o coração de Deus a nós. Porém, tem coisas que nós não vamos saber só com a Bíblia. Nós vamos saber só quando a gente estiver no céu. Pois é, para a gente entender qual é a magnitude da presença, da glória de Deus, é entender que tudo que está escrito na Bíblia se torna pequeno perante o que a gente vai encontrar quando chegar no céu. Tudo que está escrito na Bíblia é a verdade, é a nossa pauta, é a nossa doutrina de fé, a nossa conduta. Rege o nosso amor pelas pessoas. Mas pasmem, tem muito mais coisa que não nos foram reveladas e nem vão ser, mas serão reveladas só no céu. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Pois é, as minhas lives, o que eu falo aqui, o que eu argumento com os irmãos, parece loucura. E não se pode entender porque elas se discernem espiritualmente. É porque tem muito carnal que vai assistir essa live e não vai entender. O carnal tem por característica não abrir o seu coração. O carnal tem por característica se privar da graça de Deus, se manter com as suas próprias convicções e não se abrir ao que Deus tem a revelar. Essa é a mente carnal ao que eu estou me referindo. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aí tem como maluco, tem a você que é espiritual como maluco. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Tem gente que acha que pode ensinar Deus, governar Deus, né? Falar por Deus como se tivesse comunhão com Ele, como na verdade não tem. 1 João 2,18 diz que já muitos anticristos têm saído pelo mundo. E muitos desses anticristos têm feito como se fossem Cristo, mas são anticristo.
acham que fazem a obra de Deus, quando na verdade fazem um desserviço à obra de Deus, né? Esse é o grande problema. Por quê? Não tem comunhão com a Bíblia, não tem comunhão com o Espírito Santo, né? Não contemplam a Bíblia tem que ser contemplada, tem que ser um estado profundo no Espírito Santo, abandonando nossos próprios pensamentos. Temos que deixar o Espírito Santo revelar profundamente o que Ele quer. Não que nós sejamos robôs, não. Não é o fato da gente ser um robô e marionete do Espírito Santo, não é isso. É abrir para o Espírito Santo falar com liberdade o que Ele quer ao nosso coração. É disso que eu falo aqui. Que é outra passagem bastante conhecida. Romanos 8. Vamos lá. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? Aquela dos mandamentos. Não isso, não aquilo, né? Lido friamente, lido carnalmente, sem valor, né? Outra live que eu fiz semana passada foi em cima dos 10 mandamentos, mas com a revelação, que é o que faz a diferença. Porque o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne como? Pelo pecado que entrou através da queda de Adão, né? O pecado feriu a nossa carne, né? Estava enferma pela carne, né? Como? Pelo pecado. E aí tirou a imagem e semelhança que Adão tinha do Senhor, né? E aí veio todas as mazelas que temos hoje, inclusive o coração endurecido, né? E aí, para renovar, para regenerar, só o Espírito Santo, mediante a revelação da palavra de Deus a nós. Porque o que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Encarnado, viveu sem pecado, foi um homem espiritual, porém amoroso ao próximo, né? Não só aos judeus, né? A todos que ele encontrava, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. E aí, desculpa aqui, mas eu não estou pregando rebelião não. Mas muitas denominações, né, se defendem a si mesmas. Muitas congregações se defendem a si mesmas como? A doutrina daqui é assim, a doutrina daqui é assado, né? Esses são os carnais que se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Primeira coisa que você tem que ter, ministro de Deus, é a inclinação para as coisas do Espírito. Seja espiritual. Leve a palavra de Deus e ensine, pregue a palavra. Não prenda suas ovelhas à doutrina da sua congregação, a coisas de vestimenta, isso ou aquilo. Lembrando que isso começou lá em Adão. Não tinha nem preparo. Estou fugindo aqui do esboço que eu fiz. Vamos lá. Deus revelou a Adão que não comesse daquele fruto, né? O fruto que estava lá, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ensina para ele, não coma. Depreende-se daí que ele poderia encostar, né? Porém, quando a Eva vai conversar com a serpente, ela deixa sair da boca dela a forma como Adão a ensinou, porque ela veio depois, né, do homem. Adão provavelmente, muito provavelmente, porque ela argumenta com a serpente, né? A serpente fala com ela, ela responde, olha, não, porque aqui Deus nos ensinou que desse fruto nós não deveríamos nem encostar. Quer dizer, um fermento, um tipo de fermento, uma sobrecarga a mais. Ela podia encostar, só não podia ingerir. A mesma coisa com a falsa doutrina, né? Nós podemos ter contato com elas se nós aprendermos a discernir
espiritualmente. Nós podemos ter... Aliás, nós estamos em contato com essas doutrinas falsas o tempo todo. O problema é que nós, como Adão, foi ensinado a não ingerir, não engolir essa pataquada que está por aí. Essa bagunça que está por aí. Né? Ter contato não é o problema. Tanto é que Paulo fala, olha, se necessário seria então vocês saírem do mundo. Não estamos falando isso. Estamos falando do quê? Daquele que se diz irmão, né? Lembra da passagem de 1 Coríntios 5, 9 ao 13? Daquele que se diz irmão, foi isso, aquilo outro. Né? O problema não é você estar em contato com o herege. O problema é você engolir o que o herege está querendo te dar para você. Engolir. Né? Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Tem muita gente aí que está na caminhada com o Senhor, morto espiritual e sem paz. Por quê? Está engolindo um monte de besteira que tem aí nos púlpitos. Né? E tem gente que acha que eu prego rebelião. Não prego rebelião, eu prego a palavra de Deus. O erro não está em mim em estar expondo que na igreja tem gente ruim. O erro está na gente ruim dentro da igreja. Né? Então tem que ficar calado aqui. Não, o evangelho é maravilhoso. Na igreja não tem gente ruim. Tem. O problema é deles, não é meu de estar falando aqui, de estar expondo isso. Ah não, se a gente falar as pessoas não vão querer ir para a igreja. É problema de quem está deixando essas pessoas aí pregarem heresia. Vocês pararem de não ter discernimento espiritual e parar de botar esses hereges aí, esses carnais para pregar nos púlpitos de vocês. Né? E eu não estou pregando rebelião, estou pregando a palavra. Né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não adianta. Pregação, exposição, ensino tem que vir com a revelação do Espírito Santo. Um próprio exemplo sou eu mesmo. Falei, Senhor, eu vou falar hoje do tipo bíblico, mas por onde eu começo? Eu não sabia nem por onde eu começar. Aí depois Deus foi iluminando a mente para eu poder, como dizer, concatenar, né? Organizar o pensamento. Pois bem, presta bem atenção. Eu ia aqui para 2 Coríntios capítulo 3, vou deixar para a meditação dos irmãos, deixando a seguinte passagem, era para ler o capítulo todo aqui, né? Mas o tempo corre muito aqui. Olha só, eu vou ler só alguns pedacinhos. Ele diz que nós somos cartas lidas e tal, enfim. Aí no versículo 4 ele diz assim, é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa. Por nós mesmo a gente não pensa nada, por nós a gente não prega, por nós a gente não faz nada na presença de Deus. Como de nós mesmos, né? Não é de nós mesmos, é de Deus. Mas a nossa capacidade vem de Deus, assim ele fala. Que nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito Santo. Porque a letra mata e o Espírito dá vida. Muita gente pregando, muita gente lançando post aí no WhatsApp, no Facebook, aí, em todas as redes, com entendimento carnal da palavra. E aí sai multiplicando isso. É por isso que eu comecei a fazer essa live, por essa indignação. Pessoas que não têm comunhão, não têm parte com Deus ali, né? E sai por aí pregando, falando das coisas de Deus, às vezes até falando em língua, como se conhecesse a Deus, tivesse relacionamento com Ele, mas não tem, como deveria ter. E se o ministério da morte gravado com letras e pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, que era transitória, como não será maior glória o ministério do Espírito? Né? O ministério do Espírito. A Bíblia é o nosso guia, aliás, a Bíblia, o guia é nosso Espírito Santo, né? A Bíblia é a ferramenta que o Espírito Santo usa, né? O guia continua sendo o Espírito Santo, mas a ferramenta que ele usa chama-se Bíblia, né? E como João diz, né, que o Espírito nos guia por toda a verdade que ele usa tinha que ser, não poderia ser outra, Bíblia. Né? João 16:13. O Espírito nos guia por toda a verdade. Pois bem, olha só. Mas
vamos lá, versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, o Antigo Testamento, né, ratificado, confirmado pela palavra dos profetas, o véu está posto sobre o coração deles, né? O entendimento mesquinho, fechado, tapado. É o meu pensamento carnal, sem dar liberdade para o Espírito Santo de agir, né? O véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, e pasmem, tem gente pregando aí que não foi convertida, e tem gente que acha que se converter é só abandonar o pecado. Não é. Não é só isso. Se converter, na verdade, começa... Eu já fiz isso em outras lives, já falei sobre isso, segundo Crônicas 7,14. Tem gente que acha que buscar a face do Senhor é correr daqui para ali, para acolá, fazer isso, fazer aquilo, subir, descer. Não é isso, né? Buscar a face do Senhor significa se parecer com Jesus, de coração, e não fingidamente. É isso que significa. Aí ele diz, mas quando se converterem ao Senhor, ou seja, quando passarem a querer se parecer com Jesus, então o véu será tirado. É isso que significa se converter. E quando a gente quer, ou seja, se parecer com Jesus, quando a gente quer se parecer com Jesus, a gente automaticamente, pelo Espírito Santo, abandona o pecado, né? É que tem gente que coloca o carro na frente dos bois. Se converter significa isso. Você querer se parecer com Jesus de coração, né? E tem gente que fala que se converter significa abandonar pecado. Não é isso. Isso é uma consequência da conversão, né? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que coisa maravilhosa. Você precisa entender isso. Você precisa entender que liberdade, né, só no Espírito Santo. É por isso que nós lemos e compreendemos a palavra de acordo com o que o Espírito Santo nos dá. A profecia, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não vamos perder o foco aqui do nosso assunto, né? A beleza da Escritura está em ela ser contemplada pelo Espírito Santo. Versículo 18, 2 Coríntios 3,18. Mas nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Como é que a gente vai refletir a glória do Senhor se a gente for um espelho embaçado, cheio de conhecimento carnal, sabedoria humana? Tem gente aí que faz faculdade, faz curso para ser pastor. Queria dizer para essas pessoas que quem prepara é o Senhor, né? Se Deus quiser te colocar lá, vai te colocar. Se não quiser, não adianta você fazer isso ou aquilo. Aliás, se você for sem o Senhor ter te mandado, vai ser só mais um na multidão, carnal, sem unção, morto, né? Como muitos que tem por aí. Refletindo como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, tenha comunhão com o Senhor, e Ele vai revelando para você pelas Escrituras, né? Não como uma letra parada, fria, morta, mas Ele vai te ensinar pela Bíblia. A Bíblia é um livro limitado, no sentido dos caracteres. Vou usar aqui a linguagem da internet. A Bíblia é um livro limitado pelo seguinte: possui uma quantidade limitada de caracteres, tá? Não é que a revelação não é ilimitada, como eu disse em Salmo 119, 96. Mas o que foi escrito, a quantidade de coisas que está escrita na Bíblia é limitada. Tanto é que é um livro, né? Se fosse limitada, não caberia, né? Como João disse. Se fosse ilimitada, não caberia em livros nesse mundo, né? Tanto é que João diz lá no seu evangelho, né? Nós escrevemos aqui só o que é necessário vocês saberem para crer, né? No nome de Cristo Jesus. Então, o que está escrito aqui tem uma quantidade limitada de caracteres, porém a revelação do Espírito Santo é ilimitada ao que está aqui, né? Pois bem, vamos lá. Exemplo. Vamos pegar alguns exemplos. E agora eu vou mudar aqui. Minha Bíblia vai pegar minha outra Bíblia aqui. Vamos lá. A minha Bíblia mais surrada, vamos dizer assim, né? Mais batida, né? Que a gente já tem uma facilidade para manejar melhor. Vamos lá. Exemplo.
Mateus capítulo 7, versículo 29. Um capítulo bastante conhecido, que Jesus fala ali, né, daqueles que... muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor, mas eu direi para alguns, né, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê. Ele vai dizer naquele dia, enfim, apartai-vos de mim, enfim. Aí ele fala ali dos falsos, né, daquele que escuta as palavras e as pratica. Pois bem, no final dessas argumentações todas, o escritor Mateus lança 2 versículos para fechar o capítulo. E aí, presta bem atenção. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, Mateus 7, 28 e 29, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque lhes ensinava com autoridade e não como os escribas. Por quê? Os escribas eram... Vamos lá, vamos dar um exemplo prático de eu vou te ensinar, te mostrar como eram os escribas para com Jesus. Escreve uma receita aí, uma receita de qualquer alimento aí, qualquer refeição. Escreve essa receita e dá na mão de uma pessoa que nunca fez aquilo para fazer. Escreve, né? Diga ali com as suas palavras, faça isso, depois faça aquilo, depois coloca tal ingrediente, coloca aquilo outro. Diga com as suas palavras. A chance de dar errado é muito grande. É muito grande, né? É por isso que algumas pessoas dão a receita e depois fazem o vídeo. Por quê? A explicação de boca fica melhor do que o que foi escrito. A mesma coisa é a Bíblia e o Espírito Santo, né? A chance de dar errado é menor porque nós lemos a Bíblia com a interpretação do Espírito Santo ao nosso coração, né? Como é que eu nunca fiz, sei lá, nunca fiz uma determinada comida, vou pegar um papel com ingredientes e modo de fazer e vou lá achar que vai dar tudo certo. A grande chance de dar errado. E para a gente não ficar à sorte, né? A toda sorte de intempéries, digamos assim, a gente liga para quem fez a receita, para quem fez ali, quem bolou aquele prato. E no nosso caso de Bíblia, quem fez? O Espírito Santo. E aí só tem a revelação quem tiver contato com ele. Aí você não é que minimiza, você tira a possibilidade de erro. Por quê? Porque você está com quem escreveu, te dando a explicação do que ele escreveu, que é o Espírito Santo, né? É isso. Pois bem, é isso que os escribas faziam. Eles só liam, não sabiam como lidar com aquilo verdadeiramente. Só liam ali, não tinha aquele contato com o Espírito Santo. Jesus não, era cheio do poder do Espírito Santo para poder ensinar aquilo que já estava escrito. Tanto é que isso aqui é o fechamento do Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 7, 28 e 29 é o fechamento. Ele dá uma repaginada total nas escrituras que existiam até então, né? O Antigo Testamento, os profetas, a lei, né? A Torá, como alguns chamam aí, mais os profetas, enfim. E deu ali uma repaginada como? Com a interpretação do Espírito Santo, não uma interpretação particular. Não é isso? Então vamos lá. Outro exemplo. E aí eu vou deixar aqui a minha saudação para quem fala que a Bíblia não tem partes que não são figuradas. Vamos lá. Toda a Bíblia é figurada. Vamos lá. Eu vou provar isso aqui agora na Bíblia. Vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 33. Quem fala que a Bíblia tem partes que não são figuradas é quem não é discípulo de Jesus. Eu vou provar isso aqui na palavra agora, tá? Não quero dizer que eu sou o dono da verdade, não quero dizer que eu sou soberbo, né? Lamento, tem gente que vai falar que eu sou liberal, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Seja lá o que for, de qual onda quiserem me enquadrar aí, eu sou de acordo com Agostinho, com Calvino, com Lutero, seja lá quem for. Eu não sou de acordo
com nada a não ser o Espírito Santo. Vamos lá, vou tentar te mostrar. Vou te mostrar isso dentro da palavra. Vamos lá. Mas o que eu vou tentar é te explicar, né? Te explicar que eu vou tentar. Mas mostrar na palavra, isso vai ser acabar com as dúvidas aqui. Marcos 4, versículo 33. E com muitas parábolas tais, né, como a do grão de mostarda, que ele está terminando de ensinar, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Aí o versículo 34, presta bem atenção. E sem parábolas nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Vou repetir para você não dizer que tem parte da Bíblia que não é figurada. Vou repetir para você. E sem parábolas, ou seja, sem figuras, sem alegorias, sem tipologia, sem parábolas, nunca lhes ensinava. Nunca lhes falava, melhor dizendo, nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E aí eu te digo uma coisa. A interpretação da Bíblia, genuína do Espírito Santo, só vai vir para quem é discípulo de Jesus. Tem muitos aí que são hereges, pregam coisas aí que não tem nada a ver com a verdade, iludem o povo, porque não são discípulos. Tafarel, o que é discípulo? Vamos lá. João capítulo 8, versículo 31. O que é ser discípulo de Jesus? Eu vou voltar à palavra fidelidade novamente. Não tem como fugir disso. Fidelidade ao Senhor. O que é discípulo? João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, na palavra de Cristo, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Só tem discípulo que permanece na palavra. Quem não permanece na palavra não é discípulo de Jesus. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que verdade é essa? Que só vem pelo contato com o Espírito Santo. Libertação só com contato pelo Espírito Santo. Não tem outra forma. A Bíblia sozinha, a letra pura, não liberta ninguém. A letra fria, morta, ou, aliás, a letra que mata, puramente sozinha, sem revelação, não converte ninguém. É por isso que tem muitas igrejas aí vazias espiritualmente, mortas espiritualmente. Gente entrando e saindo, culto após culto, vazias espiritualmente. Porque a letra puramente sozinha nada faz. Jesus disse, sem mim nada vocês poderão fazer. Essa é a verdade que liberta. Pois bem, tinha bastante coisa aqui de exemplo. Vou pegar mais... Irmãos, olha só. Sábado à noite, eu não tenho mais outra coisa além daqui. Então, vamos seguir. Tem alguns exemplos que eu botei aqui no esboço. Vamos lá. De que a Bíblia ela é figurada, de que não existe uma única interpretação, e sim várias interpretações, porém interpretações do Espírito Santo. E essas várias interpretações que o Espírito Santo dá não se contradizem umas com as outras, tá? Depois, se você não pega esse vídeo aqui e corta a minha fala para eu sair como herege, não. Vou repetir. Existem várias interpretações da Bíblia que o Espírito Santo dá. E nenhuma dessas interpretações são contra a Bíblia. Nenhuma dessas interpretações são contra qualquer um que seja versículo ou palavras que está na Bíblia. E nenhuma dessas interpretações são contra o caráter de Cristo, o caráter e as atribuições de Deus. É isso que eu estou dizendo aqui, tá? Depois aí para ninguém manipular o que eu estou falando aí, né? Hebreus 9, vamos lá. Hebreus tem vários indícios aí, vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo do 6 ao 14. Vamos lá. É um exemplo, tá? É um outro contexto. Aqui ele está falando sobre sacrifício, sobre a antiga aliança com a nova. É um outro contexto, mas é para provar
que a Bíblia toda é figurada e que só a revelação do Espírito Santo é que traz vida para nós. Vamos lá. Ora, Hebreus 9,6. Estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, mas no segundo só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. Aí o versículo 8 diz assim: dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, ou seja, o caminho do santuário ainda necessitava ser revelado pelo Espírito Santo. Através de quem? De Jesus. É o que vamos ver. Vamos lá. Versículo 9. Versículo 8 ainda. Que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é o segundo a antiga aliança, que é uma alegoria para o tempo presente. Mais uma vez a palavra alegoria, figura, enfim. Em que se oferecem 12 sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ou seja, a letra morta, os sacrifícios do Antigo Testamento não mudava a consciência de ninguém, não convertia ninguém para abandonar pecados. Tanto é que eles tinham que fazer esse sacrifício ano após ano, que é o que está dizendo esse contexto. Consistindo somente em manjares, bebidas e várias abluções, justificações da carne, impostas até o tempo da correção, ou, em outras palavras, reforma. Que reforma é essa? A de Lutero, de Calvino e demais? Não. A reforma do Espírito Santo dada através da obra de Cristo que está revelada nos Evangelhos. Até a culminar de sua obra na cruz. Versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por bode, nem sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a consciência de vocês das obras mortas para servirem ao Deus vivo. Como Paulo diz também, como virão senão a quem pregue e tal? Aí no final ele termina, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Que palavra de Deus é essa? Bíblia com a revelação do Espírito Santo. Não tem essa fuga. Tem muita gente que não se converte ouvindo a palavra de Deus como? Sem revelação, fria, morta. Ouve aí pregações aí, até mesmo em live de Facebook, live aí, outras redes sociais. Está sem a revelação do Espírito Santo, está com a palavra. Está com a lamparina, mas está sem o azeite. Como já trouxe em outra live aí, falando sobre essa passagem de Mateus 25. Estão sem a revelação, estão sem intimidade com Deus. Resumindo a história. Outro exemplo, capítulo 10, de Hebreus mesmo, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. E não a imagem exata das coisas. Compreenda, meu querido e minha querida. A Bíblia foi escrita usando coisas palpáveis ao ser humano como figuras. Porque há muitas coisas espirituais que não podem ser conhecidas com palavras humanas. Não à toa, Paulo foi levado ao terceiro céu. Quando ele voltou, tinha muita coisa que não tinha como falar. Por quê? Nos serão reveladas só no céu. E as que nos foram reveladas foram para nós e nossos filhos, como Deuteronômio 29, 29. O que foi escrito, mesmo em figura, foi para que nós possamos compreender. Mas existem outras que só no céu serão reveladas. E as que nós compreendemos através do que está escrito, nós só vamos compreender como a interpretação do Espírito Santo.
Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. E os sacrifícios seguem até hoje aí. Faça o jejum tal, faça a campanha de não sei o que lá, não converte ninguém, não torna ninguém nova criatura, né? Isso é o que agrada a Deus. Não produz o fruto do Espírito em ninguém. Faz campanha disso, faz campanha daquilo, faz o jejum de não sei o que lá, faz a oração da não sei o que lá, da Mariazinha, do João, do não sei o que lá. Não adianta. Não adianta. Se não tiver contato com a palavra de Deus, com a revelação do Espírito Santo, não converte ninguém. Não muda caráter de ninguém. O que muda é o conhecermos, termos contato com profundezas espirituais que movem a nossa alma de dentro para fora, nos transformando. Não é de fora para dentro. Não é porque eu oro mais. Não é porque eu oro mais vezes. Não é porque eu faço tal jejum. Não é porque eu faço isso. Não é porque eu vou a todos os cultos. Não! Não, pelo amor de Deus. É com contato com a palavra revelada que provoca a gente por dentro a mudar e a sermos novas criaturas. De uma vez por todas, nós precisamos entender isso. E aí, versículo 5, Hebreus 10. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os que se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro e o segundo eu vou explicar de forma substantivada. Tem gente que usa essa passagem aqui para falar sobre Antigo e Novo Testamento, Antigo e Novo Concerto. Tá bom, tudo bem, pode seguir essa linha aí. Mas o primeiro, vamos lá. Essa linha aí também é boa, tá? E também é parte do que eu vou explicar aqui agora. O primeiro significa o testemunho de sacrifícios, de oblações, de sacrifícios. Não, tira o primeiro, tira isso. Estabelece o segundo. Que segundo que deve ser estabelecido? Eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a sua vontade. Que vontade é essa? Resumo da lei. Jesus deixou. Ame a Deus de todo o seu coração, alma, força, entendimento e ao próximo como a ti mesmo. E aí o resumo que depois ele dá em João 13. Amem uns aos outros. Mas aí o de João 13 é para quem já teve contato com Deus. Com Jesus Cristo em particular. Já teve uma comunhão particular com Jesus. Aí ele fala aos discípulos que tiveram contato com ele. Já é um outro tipo de resumo da lei. Amem-se uns aos outros como eu lhes amei. Se a gente não tiver contato com Jesus, como é que ele vai mostrar o amor dele a nós de maneira compreensível? Na verdade, ele mostra o amor dele a qualquer pessoa, a todos os momentos. Mas como é que a gente vai saber que a gente está sendo amado? Em contato com ele. Até os caras lá que não creem em Deus, os ateus, estão sendo amados nesse momento, mas eles não têm conhecimento disso. Como se vem esse conhecimento? Através do contato com Jesus. Revelação do Espírito Santo. Convencimento do Espírito Santo, ensino, explicação, e maturidade que só vem dele. Quer outro exemplo? Outro exemplo. A própria palavra de Hebreus 4, versículo 12, que eu citei aqui, a palavra vivificaz, enfim. É isso, com a revelação do Espírito Santo. Agora, tem aqui um outro exemplo de figuração bíblica, de que a Bíblia toda é figurada. 1 Coríntios 9, vamos lá. 9 é um contexto diferente, mas deixa evidente a figura bíblica. Vamos lá. 1 Coríntios 9, do 8 ao 10. Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão? Porventura Deus tem cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Ele está se referindo aqui,
uma citação que faz aos bois, quando na verdade a revelação de Deus não era para os bois, era para nós, seres humanos, né? Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e aí ele segue falando no contexto dentro do que ele está falando. Mas eu estou trazendo aqui só o pedacinho para trazer a figuração bíblica. Não foi escrita para bois, né? A Bíblia não foi escrita para nós interpretarmos ela ao pé da letra. É isso que eu estou querendo mostrar aqui, né? Capítulo 10, versículo 11, mais um exemplo. Ele está falando do povo, né, na caminhada, na peregrinação no deserto, né, aqueles 40 anos, enfim. Aí no versículo 11 do capítulo 10 de 1 Coríntios, ele fala assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Figuras, mais uma vez. Mas eu queria trazer aqui a melhor de todas, e eu já vou caminhando para o encerramento. A melhor de todas, que evidencia a figuração bíblica do que Deus quer nos revelar através do seu Espírito Santo. Através do que é excelente, o amor. 1 Coríntios capítulo 13, abre aí e lê. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 ao 12. Vou pegar o pedacinho que diz respeito à figuração bíblica, né? Estou fazendo isso aqui para quem interpreta a Bíblia ao pé da letra, né? Vamos lá. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Você que venera língua, você que tem língua, se acha melhor do que quem não tem dom de língua, toma cuidado. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Só um parêntese. Eu creio nisso tudo. Eu creio no manifestar do Espírito, eu creio no dom de línguas, eu creio no dom de expulsão de demônios, da manifestação de curas espirituais, curas da carne. Eu creio em todos os dons espirituais. A gente não pode querer ser melhor por causa de dom, né? O maior dom que existe, e esse sim, nós devemos amar, como Miqueias 6,8, amar a misericórdia, devemos amar esse dom chamado amor, e cultivar e desenvolver cada vez mais, né? Como Hebreus 13:1 diz, permaneça o amor fraternal. Esse sim é o caminho excelente. Havendo ciência, desaparecerá. Tem gente aí fazendo curso, fazendo faculdade disso, daquilo, para ser, né? Quando na verdade deveria ser antes, em Cristo Jesus, né? Para depois ser ministro. 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Pois é. Tem coisas que nós não sabemos, nem vamos saber aqui, nessa terra, só no céu. Mas quando vier o que é perfeito, né? Alguns interpretam essa passagem, mas quando vier o que é perfeito, ou seja, quando Jesus aparecer para arrebatar a sua igreja, mas a minha interpretação aqui, nesse caso, não carnal, diga-se de passagem, o que é perfeito aqui significa a nova criatura, diz respeito à nova criatura. Quando nós tivermos renovados o nosso entendimento para compreendermos qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, quando nós tivermos corações convertidos e direcionados para as coisas do Espírito e não para as da carne, ainda que sejamos carnais, aí sim, é o que ele está falando. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, as coisas que nós não compreendíamos bem passarão a fazer todo sentido a nós. E aí, com respeito à Bíblia Sagrada, né? Não estou dizendo as coisas que serão reveladas só no céu, né? Estou dizendo tudo que está na Bíblia, né? Então, o que é em parte, ou seja, o nosso conhecimento ralo, superficial da revelação bíblica será aniquilado. Claro, tem outras interpretações do que seja perfeito, aceito, né? Que não vai ser contradizente ao restante da Bíblia, lógico, né? Mas a interpretação do que é perfeito aqui é o seguinte: o dom do amor de Cristo estabelecido em nossos corações. Quando a gente amar como Jesus, quando isso estiver estabelecido, isso significa a excelência, o que é perfeito em nós.
É isso que a gente tem que desenvolver. Aí ele segue. Quando eu era menino, aí ele desenvolve, né? Como é a caminhada do cristão. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, que homem? Homem perfeito espiritualmente falando, né? Aqueles que pela prática, né? Hebreus 5,14. Aqueles que têm pela prática da palavra as suas faculdades bem exercitadas para discernir tanto bem como o mal, né? Quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Esse face a face pode ser aqui na terra. Não é só quando Jesus vier em glória. Nós poderemos ter esse contato com Deus face a face aqui na terra. Como Moisés teve. Só vou dar algum exemplo. Moisés teve. Jesus encarnado teve face a face com Deus. Paulo em carne, né? Ele foi ao céu em espírito, mas na terra ele tinha comunhão face a face com Deus. Tanto é que a sabedoria que Deus deu a ele espiritualmente está toda revelada nas escrituras, né? Enfim, aí quer um outro exemplo, um outro exemplo. Primeira Reis e Segunda Reis para com o que está em 2 Crônicas. Abordagens diferentes de uma mesma realidade, né? Interpretações ali ou ênfases diferentes de um mesmo acontecimento, dos mesmos acontecimentos daquela época, porém com essas duas ênfases, essas duas interpretações que o Espírito Santo deu, não se contradizendo um com a outra, né? E tem partes, às vezes, ali que a gente lê em 1 e 2 Reis, e depois a gente vai ler em 2 Crônicas, parece ter uma coisa contradizente com a outra. Não é. É uma ênfase diferente que o Espírito Santo motivou os homens santos a escreverem, mas está aí. Uma coisa não se contradiz à outra, né? É porque tem muita gente que não pesquisa a Bíblia, são preguiçosos espirituais, eu sempre uso esse termo aqui, são preguiçosos espirituais, que não usam e não abusam desse dom de Deus dado a nós através do Espírito Santo para poder pesquisar, igual os de Beré faziam, né? Aí pega um pedacinho de Bíblia aqui, outro ali, outro acolá e acham que já sabem de tudo. Eu, por exemplo, não sei de nada ainda, estou aprendendo ainda, né? E aí, para terminar, vamos lá. Duas passagens, para a gente fechar aqui, só duas passagens, vamos lá. João 14, 26. Uma dica de onde vem o nosso conhecimento. Uma dica de onde vem a nossa sabedoria. Vamos lá. João 14, 26. Jesus está falando do Consolador, do Espírito Santo, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que lhes tenho dito. Pois bem, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, não só a Bíblia. O Espírito Santo nos ensina, pois é, creia você ou não. Essa é a realidade que eu acabei de ler. O Espírito Santo, o outro Consolador que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Não estou manipulando a palavra. Ele vai te ensinar tudo. Quer fazer um curso, uma faculdade? Corre atrás, faz a sua parte. Mas ele também vai te ajudar te ensinando algumas coisas. Ele pode te ensinar. O problema é aquelas pessoas que pegam e acham que vão receber tudo pelo Espírito Santo sem você ali estudar, sem você fazer a sua parte. Esse é que é o problema. Faz o Espírito Santo de uma bengala ali para ficar... Acham que tudo vem de uma revelação sobrenatural. Mesma coisa para a caminhada espiritual. Pega um pedacinho de Bíblia e acha que já sabem de tudo. Acha que vai vir tudo do Espírito Santo. E aí, eu vou para a minha última passagem, justamente para continuar falando o que eu já estou falando aqui sobre isso. Né? Que as pessoas acham que o Espírito Santo é uma bengala para a gente saber tudo. Para a gente parar de ler Bíblia, para a gente parar de orar, que não precisa mais orar, não precisa mais ler Bíblia. A gente já sabe de tudo, já tem o Espírito Santo, ele vai ensinar tudo, né? E depois fazer a gente lembrar. Não é bem assim. Vamos lá. 2 Pedro 3, 14 ao 18. Vamos lá. E aí eu vou fechar falando sobre figuração bíblica. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurem que deles sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Dele quem? De Cristo, né?
E tenho por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E eu abro parêntese para ratificar e confirmar, né, para dar ênfase, dizendo que essa sabedoria que Deus deu a ele foi do Espírito Santo. Lembrando que Paulo, ele já tinha conhecido bastante coisa aos pés de Gamaliel, ele conhecia bastante coisa da lei, mas teve que lidar com a revelação de Deus a partir do caminho para Damasco. Ele teve um encontro com o Senhor. Aí sim é que a revelação veio até ele, né? Não adiantou ele saber de nada, ele perseguia crente, ele consentiu com a morte de Estevão, né? Tudo isso sabendo bastante de Escritura, mas ele não tinha revelação. Só quando ele passou a ter esse encontro com Cristo, né? Que ali ele ficou cego, ele viu aquele clarão de luz, né? mais forte que a luz do sol, né? Aí ele passou a ter um contato com Cristo. Aí como dizem alguns, né? Aí sim as letras caíram, né? Ele passou a ter a revelação profunda das coisas do Senhor, né? Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas cartas, epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Não é impossível de entender, diga-se de passagem, são difíceis, não impossíveis, né? Como eu já acabei de falar, João 14, 26. Difícil de entender, mas se a gente dá lugar ao Espírito Santo, né, usando o termo popular, e dá lugar, dá oportunidade, ocasião para o Espírito Santo explicar, a gente vai entender sim. Que os indoutos e os inconstantes torcem, ou seja, né, dá aquela manipulada, distorcida, né? E igualmente as outras escrituras, né? Aí ele está falando da escritura toda para a sua própria perdição. É por isso que tem gente que vai me ver nessa live, vai ficar gravada aí, tem muita gente dentro da igreja, um culto após outro culto, e está sendo aí manipulada por esses pregadores aí, que não tem contato com a revelação de Deus, pregando um monte de heresia, que evangelho é mil maravilhas, quando na verdade não é. Evangelho é negue-se a si mesmo, né? Hoje é o dia da vitória, hoje, a partir de hoje tudo vai mudar, né? Quando na verdade quem tem que mudar somos nós. Evangelho, para mudar, tem que ser a nós. E depois nós, com a vida de Cristo estabelecida em nós, nós vamos sair ao mundo e fazer discípulos. E fazer a diferença, né? Tem gente que aí mal levantou a mão para Jesus, está com pouco tempo de caminhada, já acha que vai fazer a diferença de qualquer maneira. Não é assim. Tem que aprender com Jesus, né? Então vocês, amados, versículo 17, vocês, amados, sabendo isso de antemão, o quê? Que as pessoas torcem, que as pessoas manipulam, que as pessoas pregam, ensinam heresia, ensinam um monte de coisa errada, sorrateiramente, como diz o começo do capítulo 2 de 2 Pedro, né? E é bom a gente exercer o nosso discernimento espiritual, mas, diga-se de passagem, para a gente ter discernimento espiritual, primeiro a gente precisa conhecer a verdade, né? Primeiro é isso, né? A gente só vai saber se uma nota, uma cédula de dinheiro, por exemplo, ela é falsa, se a gente conhecer a verdadeira, né? A gente não precisa perder tempo, né, elaborando várias técnicas para saber como é que são as falsas, estudando as falsas. Não, a gente precisa estudar a verdadeira, né? Os que entendem disso, né, o pessoal lá do Banco Central, eles são doutrinados para reconhecer a cédula verdadeira. E aí, quando eles encontram uma falsa, eles já logo reconhecem que é falsa. A mesma coisa o cristão. A gente tem que estar em contato o tempo todo, constantemente com a verdade. Porque quando a gente se deparar com uma pataquada, uma sem-vergonhice desse tipo de coisa que a gente tem visto aí, a gente vai reconhecer que é falso. Aí sim a gente vai ter discernimento. Porque a gente sabe e conhece a verdade, né? E a gente deixou ela libertar nós, né? Vocês, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardem-se dos que, pelo engano dos homens abomináveis, sejam juntamente arrebatados, ou seja, tirados com força, e caiam da sua firmeza. Que firmeza? Firmeza em Cristo, né? Tem gente que às vezes está firme pra caramba ali, está bem, né? Mas recebe uma palavra ali de parme, de púlpito, de supostos ministros aí, e depois fica enfraquecido, né? Como os fariseus faziam.
Eles pregavam a lei, mas eles colocavam ensinamentos dele por cima que sobrecarregavam as pessoas. Não se engane, o evangelho de Cristo, o evangelho, tudo que Cristo ensinou foi para tirar a falsa doutrina. Tudo que Cristo pregou, falando e vivendo, foi para eliminar o fermento dos fariseus, né? Ele veio estabelecer o reino de Deus, desfazendo tudo o que havia até então de errado, né? Vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos. De quê? Cansado e oprimido com o quê? Com o falso ensino, né? As pessoas cansadas e oprimidas que ele via, que ele tinha compaixão daquelas pessoas, era o quê? De viver uma religiosidade pesada, né? Não era a liberdade, como eu comecei lendo, né? Não caiam da sua firmeza. Antes que isso aconteça, cresçam na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, antes de a gente perder nossa firmeza, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E aí eu termino dizendo, conhecimento, a palavra conhecer, na esmagadora maioria dos casos em que é escrito na Bíblia, se refere a relacionamento íntimo. Crescer em graça e conhecimento não é só você estudar a Bíblia, ter dicionário disso, dicionário daquilo, livro desse ou daquele, né? Comentário desse ou daquele outro homem. Não é isso que significa conhecer. Você pode até usar isso, não estou falando aqui contra isso. Isso tudo é bom, isso tudo é necessário. Mas enquanto a gente estiver lendo a Bíblia, enquanto a gente estiver lendo um livro, né? Quando a gente estiver lendo a Bíblia, quando a gente estiver lendo um dicionário, um livro esclarecedor da palavra, um comentário, a gente deve estar o tempo todo em espírito, né? O tempo todo em oração. Senhor, isso aqui que eu estou lendo está de acordo com o que o Senhor se agrada? Isso aqui é a verdade? Senhor, né? Eu estou falando, me referindo a livros, né? A ciência teológica no geral, né? Senhor, o que eu estou lendo aqui está de acordo com quanto a Bíblia, a mesma coisa. A gente lê a Bíblia, a gente pergunta assim, Senhor, o que significa isso que eu estou lendo aqui na Bíblia? Senhor, me explica isso. É assim que devemos ler a Bíblia. Não é a gente ler e achar que entendeu, não. É ler a Bíblia e conversar com o Espírito Santo em espírito. Senhor, me explica isso que eu estou lendo. Senhor, é isso mesmo que eu pensei? É isso mesmo que eu entendi? Ou esse é o meu coração enganoso? Ou é a sua revelação? É nesse espírito que a gente tem que ler a Bíblia, interpretá-la, né? Não por nós mesmos, né? Não, esvaziar do nosso eu e dar a oportunidade do Espírito Santo esclarecer. É isso que eu estou falando aqui. Por isso é que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, né? É isso que eu estou falando. Não estou pregando heresia aqui. Estou só esclarecendo, né? Existem várias interpretações. Porém, todas elas têm que ser do Espírito Santo. E nenhuma dessas várias interpretações que o Espírito Santo der vão se contradizer umas com as outras. É isso que esse tempo todo eu estou tentando explicar. Talvez eu possa não ter falado tudo. É claro que a gente não vai falar tudo aqui, porque o entendimento bíblico é inesgotável, mas a gente tenta aqui esboçar um argumento que seja pelo menos aceitável, né? Biblicamente falando. Então, irmãos, receba essa palavra, né? Primeiro conheça a verdade, tenha conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ou seja, tenha intimidade com Ele. E depois peça a Ele discernimento espiritual, inteligência, entendimento espiritual. Não sai por aí engolindo qualquer palavra, não, né? É justamente essa passagem que eu utilizei, né? Que nenhuma escritura nenhuma profecia da Escritura de particular interpretação, é justamente essa passagem que eles usam para aprender as pessoas sempre na mesma pregação. Sempre no mesmo tipo de pregação. Um exemplo. 2 Reis 4, né? Eliseu multiplica o azeite da viúva. Tem gente que interpreta aquilo ali só para pregar prosperidade. Quando, na verdade, aquela passagem
a que eu me refiro agora, essa passagem de Eliseu multiplicando o azeite da viúva, ela quer dizer, no seu âmago, no seu centro principal, ela está dizendo sobre o crescimento do reino de Deus, né? E não só o crescimento, mas o crescimento e a preparação das pessoas para se encontrarem com Cristo no arrebatamento da igreja. É isso que essa passagem de 2 Reis 4 está dizendo. É só um exemplo, tá? Então, se vocês usam essa passagem, ou já ouviram alguém falar, né, para ficar sempre preso ao mesmo tipo de pregação, cuidado. Existem várias interpretações. Nenhuma delas vai se contradizer umas com as outras. E todas elas têm que ser do Espírito Santo. As do Espírito Santo nunca vão se contradizer umas com as outras. Vão estar sempre de acordo com a verdade de Deus. Vão estar sempre de acordo com o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Então, irmãos, fica com essa palavra, que o Senhor abra o seu entendimento. Essa é a minha oração. Né? Mesmo com o olho aberto. Tem gente que acha que é maluquice. Eu oro com o olho aberto e olhando para a câmera. Né? A minha oração é que o Senhor abra o seu entendimento, que o Senhor te dê discernimento espiritual, que te dê inteligência espiritual. Tudo isso para quê? Para a gente se dizer melhor que o outro? Não. Para que o Senhor te ajude a praticar melhor o amor de Cristo ao próximo. Isso tudo aqui não é para a gente ser filosófico ou científico, não. É tudo para a gente levar para a prática. Para a gente poder praticar isso com o nosso próximo. Aperfeiçoar a nossa prática. Né? Isso aqui não é uma tentativa de defender esse ponto de vista, ou defender aquele, defender essa corrente, ou defender aquela corrente. Não. Isso aqui é tudo para melhorar a nossa prática, a nossa vivência espiritual no reino de Deus. Então, é para isso que eu oro ao Senhor, para que Ele traga ao entendimento de todos aqueles